vocês possam guardar aí esses testemunhos no coração de vocês, sabendo que Deus cuida verdadeiramente de nós. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e eu quero dividir essa palavra que veio ao meu coração hoje. Da parte de Deus, eu quero que você seja abençoado. Todos acharam? Amém? Amém. Romanos 8, verso 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Até aqui. Mas fiquei com a Bíblia de vocês em prontidão. Querido, o tema de hoje é os inimigos que precisam ser vencidos. Fala aí para o seu vizinho aí. Os inimigos que precisam ser vencidos. Ou os inimigos que nós precisamos vencer. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu faço questão de conhecer os fatores, as causas, que fazem com que eu atraia para a minha vida algum tipo de derrota. Eu faço questão e eu sempre oro a Deus e peço ao Senhor que me mostre isso, que me mostre as áreas da minha vida que não agradam ao Senhor. Nós precisamos saber, até para que a gente tenha um termômetro, para a gente ver se no decorrer da nossa caminhada com Jesus, a presença de Deus na nossa vida, ou a nossa fé, ela está de forma decrescente ou de forma crescente. Queridos, se nós não fizermos uma análise da nossa vida espiritual, nós não vamos conseguir descobrir como nós estamos com Deus. Senão vai passar um dia, vai vir outro dia, você vai viver sempre aquela mesmice de um evangelho barato, de um evangelho curto, um evangelho raso. E não é isso que Deus quer para mim e nem para você. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós conheçamos os nossos inimigos, ou as causas que nos levam muitas das vezes a derrotas. Davi orou certa vez dessa forma: Senhor, mostra as áreas da minha vida que não te agradam, para que eu possa ser melhor. No Salmo 26 ele diz: Senhor, esquadrinha a minha mente, esquadrinha o meu coração e me prova, Senhor, prova a minha vida. Davi, ele queria que Deus dissesse para ele como ele estava, como estava a temperatura na vida espiritual dele, como estava o grau na vida espiritual dele. Ele não tinha medo. Esse momento de Davi, do capítulo 26 até o capítulo 30 mais ou menos, é um dos momentos que Davi mais está bem com Deus. Então ele, confiante, ele diz: Senhor, vem esquadrinha a minha vida, faz, Senhor, um reboliço, olha, vasculha e vê se tem alguma coisa aqui que não te agrada, e tudo aquilo que tiver, Senhor, tenha liberdade para arrancar, porque eu tenho certeza que as minhas mãos estão limpas diante de ti. Davi tinha convicção aqui nesse momento de uma vida muito tranquila. Ele sabia que tudo que ele estava vivendo era muito bom na presença de Deus. Ele tinha certeza que tudo que ele fazia, ele estava fazendo muito bem. Por isso ele estava tão confiante. E é por isso que no início do culto nós lemos o capítulo 30, que é quando Davi chega ao patamar da sua vida, que ele acredita que estava tão bem, tão tranquilo, que ele deixa alguns costumes de lado, que era adorar ao Senhor.
Davi sempre foi um grande adorador, reconhecido e conhecido como um grande adorador de Deus. Mas no capítulo 30, por causa de acreditar que ele já havia vencido todos os seus inimigos, eu acho que aqui foi o seu maior erro. Porque, querido, eu quero te dar um recado: nós nunca vamos conseguir vencer todos os nossos inimigos. Não vai haver um dia na história da sua vida, enquanto você estiver em cima dessa terra, que você vai terminar o dia dizendo: Senhor, muito obrigado, porque amanhã eu não tenho mais inimigo para vencer, porque eu venci todos hoje. Não creia nisso. Se alguém dizer isso para você, está te enganando. Todos os dias da nossa vida é um dia após o outro vencendo batalhas, derrotando os nossos inimigos. E o Salmo 30 declara exatamente aqui o risco que Davi correu muito grande por ter acreditado que já havia vencido todos os seus inimigos, que espiritualmente ele estava muito bem, financeiramente melhor ainda, que tudo na vida dele corria maravilhosamente bem. E ele olha e fala assim: o inimigo não pode mais me tocar. Senhor, eu jamais vacilarei os meus pés, porque estou firmado na tua rocha. E quando ele declara isso, o salmo que nós lemos no início diz que Deus faz assim para Davi por um instante. E diz que Davi ficou atemorizado. E diz que ele clamava dia e noite, pedindo a Deus misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Senhor, será que o Senhor não está vendo que eu estou morrendo? Será que o Senhor não está vendo que a doença vai acabar comigo? Senhor, porventura, depois de morto, eu poderei te louvar. Tenha misericórdia. O texto diz que Davi clama desesperadamente para que o Senhor o ouça. Por isso, querido, tome muito cuidado. Vocês que gostam de cantar aquele hino assim, ó: debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. Ele me ensinando, isso é só uma musiquinha, uma paródia, mas ele ainda não está debaixo dos nossos pés. Podemos até cantar numa brincadeira, mas crer que ele já está derrotado, de que já acabou a luta, de que nós podemos apenas salmodiar e cantar louvores todos os dias, porque não precisamos mais lutar. Mentira! Não precisamos mais orar. Mentira! Que não precisamos mais jejuar. Mentira! Precisamos manter a nossa vida em constante busca. Então não cai nessa não, querido. Davi chegou o momento de falar que ele lavava as mãos dele na inocência, de tão em paz que ele estava. Mas o Salmo 30 mostra exatamente um dos seus piores momentos. Então que nós possamos medir a temperatura do mal contra a nossa vida, não só com a vida santa que nós buscamos, mas pela misericórdia e bondade de Deus. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, querido, só não haverá morte, só não haverá mal algum, se a graça e a misericórdia de Deus estiver constantemente sobre nós. Esse texto me deixa claro que ainda que estivesse tudo maravilhosamente bem na vida daquele homem, Deus faz assim por um instante só para poder mostrar para Davi que não era a força dele, não era a coragem dele, da qual ele matou o leão, matou o urso, enfrentou o gigante. Nada daquilo deixaria ele permanecer de pé se não fosse a graça, a misericórdia e a vontade de Deus. Amém. E se você não crê nisso, querido, se você acreditar que a unção que está sobre você, que a sabedoria que está sobre você é suficientemente para te livrar todos os dias do mal, cuidado, que você pode passar pelo que Davi passou. No Salmo 6, no Salmo 30, no verso 6, ele diz assim: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado.
Mas tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, e apenas retirou o seu rosto, e logo eu fiquei conturbado. Então, meu querido, nunca meça os milagres, a bondade de Deus sobre a tua vida por causa do que você tem feito, por causa de quem você é. Porque se fosse assim, sobre a vida de Jó, não teria vindo mal algum. Mas o que é inimigo? Nós começamos o tema, qual é o nome mesmo do tema? Jeová. Os inimigos que precisam ser vencidos. E o que é inimigo? Tem gente que tem medo de falar essa palavra inimigo. Tem gente que não gosta muito de ficar falando de inimigo. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia fala muitas vezes sobre inimigo. Não fala só essa palavrinha inimigo, não. Então eu quero falar para vocês sobre 3 perigosos inimigos externos. Inimigo significa opositor, adversário, aquele que se opõe a tudo aquilo que é bom para você, aquele que sempre entra na frente para atrapalhar os seus sonhos. Esse é o seu inimigo. E eu quero trazer rapidamente, falar sobre 3 perigosos inimigos externos. Um deles é Satanás. Como eu falei, tem gente que também não gosta de falar esse nome, mas tem um nome mais bonitinho que Apocalipse chama. Apocalipse chama Satanás de dragão, antiga serpente, acusador, enganador e diabo. Caso você não queira falar Satanás, você pode falar, porque o enganador, porque a serpente, o acusador. Você pode dar esse nome, mas no fundo você vai estar falando de Satanás, porque esses são os nomes que no livro de Apocalipse, no capítulo 12, Deus traz. E eu quero dizer para vocês que eu prefiro não subestimar Satanás. Eu prefiro acreditar, como eu sempre falo, que ele é astuto, ele não cochila. Como foi o sonho da Cláudia, é real. Ele tenta todo o tempo invadir a nossa casa. Ele tenta achar uma brechinha, uma frestinha para poder ele entrar e invadir. Quando ele entra, querido, ele faz uma arruaça. Eu sempre digo que não pense você que se ele entrou pela janela do quarto, ele só vai fazer bagunça no quarto, não. Porque o vento, quando entra, ele invade toda a casa. Então é por isso que eu e você precisamos estar muito atento para esse inimigo. E ele é um inimigo perigoso, mas um inimigo externo. Qual é o outro inimigo externo que também tem derrotado, que tem feito com que muitos cristãos parem a sua caminhada? As lutas cotidiana. Já pensou nisso, querido? Que as lutas cotidianas, foi o que Paulo falou no verso 35 que nós lemos, quando ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quando Paulo fala de tribulação, angústia, está dizendo de lutas cotidianas. Ele está dizendo de situações que nós vivemos, estamos vivendo a todo tempo, a todo instante. Paulo aqui não está falando de algo sobrenatural, não. Ele está dizendo que pode me separar do amor de Cristo são as lutas cotidianas da minha vida. É a fome, é a dificuldade, é o desemprego, é uma questão às vezes familiar, é um problema com o meu filho, é um problema com o meu marido. Essas coisas, muitas das vezes, nos separam do amor de Cristo. Mas por que será que essas coisas do cotidiano conseguem me separar do amor de Cristo? Eu acho que aí nós entramos naquele louvor, nós esquecemos da aliança que foi feita. Nos esquecemos que o Deus que nos fez a promessa não é homem para que minta, para se fazer cumprir aquilo que ele prometeu. E por causa
segundo inimigo terrível e que tem, infelizmente, parado muitas famílias, tem sido a causa de muitas derrotas na vida de cristãos. Ele fala sobre fome, sobre nudez, ou seja, necessidades básicas, mas que faz com que esse inimigo se torne tão forte. Quantas pessoas você não conhece que por causa dessas lutas cotidianas, por causa desses embaraços que às vezes acontecem na vida deles, por causa de alguma angústia, não deixaram o Evangelho, de alguma tribulação? Irmãos, ontem eu estava passando aqui na rua de trás,